Salve, salve família, começando mais um vídeo aqui no canal. Para você que tá chegando agora, meu nome é Jean Marcel, eu moro no Japão. Estamos indo hoje numa missão, eu e minha esposa. Hoje quem tá filmando é a Lu. Aproveita que você tá chegando agora, já deixa aquele like, firmeza, para fortalecer a nossa correria aqui no Japão e vem com a gente. O vídeo de hoje eu quero falar para vocês a respeito de algumas coisas que vocês não podem fazer no Japão. Eu vou fazer uma série de vídeos curtos relatando aquilo que você não pode fazer de maneira alguma aqui no Japão. Dentre elas, hoje eu vou usar o exemplo do não tire conclusões precipitadas, por isso fica até o final do vídeo que você vai entender. Nos outros vídeos da série serão a respeito de cuidado com seus filhos no Japão, depois alimentação emocional, andam lado a lado no Japão, entre alguns outros assuntos aí interessantes para vocês que moram no Japão, que estão pensando em vir para o Japão. E lembrando que esse vídeo, ele não se detém ao Japão, mas ele pode ser usado em qualquer lugar que você esteja, porque faz parte da vida do ser humano essa situação que eu vou colocar aqui. Não tire conclusões precipitadas sobre o Japão. Muitas pessoas chegam no Japão e elas tiram conclusões precipitadas a respeito daquilo que elas veem, né? Por exemplo, o ditado diz: a primeira impressão é que fique. Muitas pessoas colocam isso em prática aqui no Japão e é um erro fazer isso. Por quê? Porque às vezes pessoas chegam aqui e tiram conclusões precipitadas para o lado bom e para o lado ruim. Uma das coisas que eu quero colocar aqui para vocês é a respeito do trabalho. Muitas vezes você vai chegar aqui e não está acostumado a trabalhar como nós trabalhamos aqui. A Lu pode falar para vocês o horário que nós saímos essa semana, hein, amor? Meu Deus. Foi muito extenso o horário, muita hora extra. Ninguém quer fazer hora extra, só que existe também a política da firma e horários que você precisa cumprir. E você também tem as suas despesas para pagar. Então cada um sabe aonde o calo aperta. Então, talvez você não esteja acostumado com essa carga horária no Brasil, com esse tipo de serviço. E aqui você vai ficar no mínimo 8 horas fazendo um serviço repetitivo e cansativo, que o teu corpo vai começar a clamar por remédios. Só que o Japão não é isso. Então não tire conclusão precipitada a respeito: eu não vou conseguir, isso é demais para mim. Você consegue sim. Todas as pessoas que começaram a reclamar, logo na sequência, passou um mês, 2 meses, viram que conseguem fazer o serviço. Então não tire essa conclusão precipitada, beleza? Outra coisa, alimentação. Eu já conheci pessoas que chegaram no Japão e de repente optaram por voltar para o Brasil porque não conseguiam se alimentar aqui. Hoje, nas regiões centrais, você vê vários comércios com comida italiana, comida brasileira, comida peruana, mas antigamente não era assim. Só que, salvo exceção em alguns lugares que não são tão movimentados e não tem tantos estrangeiros, eles mantêm a cultura totalitária no estilo japonês. Então a culinária também é do mesmo jeito. Talvez, se você for para um lugar desse, você não consiga se acostumar, porque a comida é meio sem sal, tem todo o estilo de comida que eles gostam. O sosso, eu não gosto do molho daqui, da maioria dos molhos daqui eu não gosto. Então quando eu vou numa churrascaria japonesa, eu procuro fazer ali o meu tempero à parte. Então presta muita atenção. Só que o Japão não é tudo isso. Você consegue se adaptar ao paladar. Hoje eu como a maioria das coisas sem sal. Se tiver alguma coisa mais salgada eu já não gosto. Se tiver uma coisa muito doce eu já não consigo comer, ou como numa quantidade mais ou menos menor. Mas tem os mercados brasileiros também para fazer comida em casa, né? Sim. Só que assim, não é barato. E não é todo lugar que tem. Dependendo da região que você morar, não vai ter um mercado brasileiro para você comprar os seus produtos e fazer o alimento em casa, tá bom? Esse é um dos casos. Então, não chega aqui pensando assim: poxa vida, eu não vou me adaptar porque eu não consigo comer. Não, você vai se adaptar sim. Clima, temperatura. Muitas pessoas ficam reclamando quando eu chego aqui e está extremamente frio. Ou quando consegue, ou quando a agência te envia para um lugar que é frio. E geralmente acontece isso. Existe 2 empresas aí nas regiões para cima no Japão que são muito frias. O clima é praticamente insuportável e as pessoas olham para aquilo e tomam o Japão como aquilo, e não é. Você consegue se adaptar assim mesmo, porque o Japão, ele te fornece vários acessórios para que você consiga viver em lugares extremamente gelados, assim como quentes também. Lembrando que
Não é, ao contrário do Brasil, que é muito difícil a pessoa ter um ar-condicionado, no Japão não, em todo lugar tem ar-condicionado, em todo apartamento tem kitnets, tem ar-condicionado. Isso é uma coisa hiper normal aqui no Japão, então não se preocupe com isso, você vai conseguir se adaptar. A gente passou por uma loja ali, ó, passo a passo. Passo a passo aí, ó, tem uma loja aqui, ó, possivelmente de um brasileiro, né, pelo nome, né? Uma coisa que nós devemos levar em consideração é a ideia de que muitas pessoas chegam aqui e não conseguem se adaptar por causa da cultura, do jeito dos japoneses, da personalidade dos japoneses. Eles serem mais introvertidos do que o povo brasileiro. Então não leva isso em consideração, porque você se acostuma. São pessoas maravilhosas, assim como em qualquer parte do mundo existem aquelas pessoas que são meio más, aqui também existe, mas existe muitas e muitas e muitas pessoas boas. Eu convivo com eles de uma maneira hiper normal, como eu convivo com os brasileiros, e na maioria das vezes até mais com os japoneses do que com os próprios brasileiros. Então você vai se acostumar assim, não tire essa conclusão precipitada a respeito do jeito dos japoneses. Eles vão te receber, mas do jeito deles, entenda isso, tá bom? Não pegue a comparação do que acontece no Brasil contigo em relação às recepções calorosas do Brasil em comparação à do Japão. Eles vão te receber, mas é do jeito deles, e procure entendê-los, tá bom? E por fim, para o vídeo não se estender, eu quero falar a respeito de uma situação aqui, que é a língua, o idioma. As pessoas chegam aqui e tiram conclusões precipitadas a respeito do Japão porque não conseguem falar a língua. E todo lugar é horrível você entrar numa lojinha daquela ali. Olha que loja bonitinha, estreitinha, bem tradicional. Você entrar numa lojinha daquela ali e de repente você não consegue falar. Você fica igual sei lá, meu. Você não consegue se expressar, você fica perdido, você fica envergonhado, você fica constrangido. E você se sente um nada no começo, porque você não consegue, você aponta, mas você não sabe nem uma palavra em Nihongo. E no começo isso é super normal. Isso é bom porque vai gerando você uma expectativa e uma vontade de superar essa situação. E é assim que você aprende. Logo mais, você vai tá entrando no lugar, você vai falar apenas algumas palavrinhas que você vai aprender. Por isso que é bom a comunicação. Eu entrei lá num lugar e eu não consegui fazer isso. Aí a pessoa fala assim, vai lá, aponta e fala Kore. Kore é esse, né? Esse é Kore. Kore. No começo era assim, né? Agora não, agora já desenrola, já fala, mas todo no começo é complicado. Agora já fala Kore Hoshi, né? Já aumentou uma palavra, mas ó, já tá bom, não é verdade? Então não se sinta constrangido, não se sinta desanimado. Você vai superar esse processo, esse estágio sim, e você vai conseguir logo conversar com as suas palavras. Muitos lugares aqui as pessoas elas fazem de tudo para te entender, e o melhor de tudo, existe o Google Tradutor. É muito zoado, muita palavra errada ali, não sei porque não atualiza, mas dá para se virar, dá para usar, tá bom? Então não desanime, esse é o vídeo de hoje. Coloquei algumas poucas situações aqui que sempre acontecem no nosso dia a dia aqui no Japão. Mas não desanime, não tire conclusões precipitadas quando você chegar aqui no Japão ou em qualquer país que você esteja se mudando, tá bom? Deus abençoe vocês, o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like firmeza aí. Fui! Fui também!